Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos de volta com o nosso EAD. O tema de hoje é planejamento estratégico, como melhorar os seus resultados. Lembrando que o nosso EAD é uma parceria da ABERT, a nossa Associação Nacional, com a ERP, aqui a Associação do Estado do Paraná. Quero cumprimentar o nosso presidente da ABERT, o Paulo Toné, cumprimentar também o nosso presidente, o Alexandre Barros. Em nome dele, cumprimento todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Você sabe, você está numa plataforma onde logo embaixo você pode clicar, já fazendo as suas perguntas e encaminhando. Durante o debate nós vamos desenvolvendo, vamos respondendo aí as suas perguntas. É muito importante a participação de cada um de vocês. Hoje é com alegria, eu costumo aqui deixar à vontade os convidados para se apresentarem. É importante que vocês falem um pouco da experiência de vocês, da empresa. Aqui pode falar e-mail, pode falar telefone, pode falar da sua empresa, não tem problema nenhum. Eu estou aqui então com o Marcelo Roma, que é diretor da XYZ Estratégia, o Edson Carneiro, o CEO do Grupo Massa, que hoje vai aqui estar debatendo com a gente. São vários temas que nós vamos trabalhar hoje. O que é um planejamento estratégico, como considerar isso no nosso meio rádio, né? Vamos debater sobre isso também. Por que é importante a gente identificar, muitas vezes, concorrentes, o seu público-alvo. Vamos falar também um pouco de missão, de valores, o planejamento como um todo, né? Também essa questão de como que você pode atrair anunciantes, como você pode definir metas de audiência, investir em estratégia que é viável para o seu negócio, para a sua emissora. E também é uma forma de a gente monitorar os nossos resultados. Então, é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. E na apresentação, Marcelo, começo com você aí, se apresente, fale um pouco de você. Obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado, é um prazer estar aqui, podendo trocar ideia com vocês. Eu sou mais publicitário do que qualquer outra coisa. Eu já trabalhei em veículo de comunicação, eu já trabalhei em empresas, agências de publicidade e também já trabalhei nos anunciantes, nas áreas de marketing e tal. Mas a maior parte do tempo foi em agência de publicidade, onde a gente atendia profissionais da área de marketing, empresas que tinham determinados objetivos e planejamentos e campanhas que precisavam ser realizadas. E foi o que eu acho que é mais bacana dessa história é que na agência você tem uma visão muito múltipla das situações, né? A gente atende empresas de diversos segmentos da economia, com diversas necessidades, com diversos públicos diferentes e implementam e entregam estratégias que também são múltiplas, com linguagens diferentes, com meios diferentes, com planos de mídia diferentes e com resultados às vezes são diferentes. Às vezes é venda, às vezes é participação de mercado, às vezes é imagem de marca. E isso eu acho que fez a gente conseguir ter uma visão bastante eclética assim, do mercado de comunicação e é um pouquinho disso que eu espero poder contribuir aqui com vocês, são mais até focados em veículos, né, que é o nosso público do lado de lá. Edson. Eu também gostaria de agradecer o convite, dar uma boa tarde aí a todos vocês. E, esperamos hoje aqui no decorrer do debate que a gente possa acrescentar algo nessa questão do planejamento, tema tão importante como hoje, e entendendo que estamos exatamente nesse momento, né? Verdade. Como é que se diz assim? Na época. Na época certa, né, de falar Sim. sobre o planejamento. E aí eu já tenho uma vivência maior na área financeira. Eu estou no Grupo Massa, dentro do veículo de comunicação, há pouco mais de 1 ano e meio. Então eu tenho uma vivência sobre a questão de finanças, a questão de planejamento estratégico, já mais voltada para a área financeira. Mas é evidente que tem questões importantes para a gente colaborar, para a gente ajudar, como a formular e trazer um pouco da minha experiência no Grupo Massa, que é exatamente um veículo de comunicação, rádio, TV, e acrescentar conhecimento aí ao nosso público. É interessante que você veio de uma outra
vamos dizer, empresa que não era comunicação. Você na comunicação está num passo de aí que você disse 1 ano e meio. Sentiu assim, o fato de, além de uma empresa de comunicação, essa experiência que todo mundo às vezes comenta, você está numa empresa familiar, é difícil essa questão de implantar essa cultura? Especificamente para mim, quando você traz essa questão, é um desafio, porque é evidente, eu venho do mercado financeiro, eu venho do mercado de incorporação imobiliária, eu venho do mercado de varejo, e tem um pouco mais de lógica, né, na questão da implementação das práticas de planejamento estratégico. Quando você cai num ramo como é esse de rádio, televisão, né, empresa de eventos, como é o caso do Grupo Massa, você tem um pouco mais de emoção, né? Não tem tanta racionalidade, você tem um pouco mais de emoção que você tem que saber dosar e saber equilibrar esse processo, né? Porque às vezes o cara da gestão lá da rádio olha muito a questão da audiência, do nosso público, do nosso telespectador, e a gente precisa entender um pouquinho qual é o resultado de tudo isso, né? E aí quando a gente entra no tema do planejamento estratégico, é exatamente isso, eu preciso traçar esse rumo, né? Eu preciso traçar esse norte para que justamente todo o meu esforço, toda a minha dedicação eu consiga gerar resultado, né? Porque às vezes eu tesouro a audiência pela audiência, pode não significar nada. E claro, você tem 2 mercados, né? Eu comentava antes com o Marcelo que o interessante no meio rádio é que aí é diferente para mim, porque eu estava no varejo, o cliente que comprava aquele produto, ele consumia o produto. Então, era a mesma pessoa. Ele consome e ele compra. No caso do rádio, isso é um pouco diferente, né? Porque você tem um público que consome, que é o conteúdo, e outro que compra. Exatamente. Então, você tem um pouquinho mais de variedade, um pouquinho mais diversificado esse processo. E aí é o desafio de você colocar o alinhamento estratégico, fazer com que todos entendam, de fato, qual é o negócio. Então, o negócio não é só o anunciante, é também o telespectador e vice-versa. Isso eu quero fazer um debate legal com você. Isso que eu tenho uma experiência assim que eu coloquei em prática, que é você exatamente medir, porque nem sempre aquilo que dá audiência pode te dar o resultado. Exatamente. E nem sempre aquilo que te dá resultado vai lhe dar audiência. É isso aí. Como trabalhar isso no veículo? Isso, né? Isso. Por que a sua empresa fala, eu fiquei pensando, eu sempre penso no nome, XYZ Estratégia? Por que estratégia? A gente hoje trabalha num modelo diferente do que a agência de propaganda clássica fazia, né? Ou faz. A gente trabalha por projeto, a gente trabalha com começo, meio e fim. A entrega do produto é muito customizada, não passa em praticamente nenhum momento por honorários de investimento, tem um custo de consultoria, que muitas vezes é baseado numa conta de hora técnica e tal, mas quando se você tem alguma remuneração variável, por exemplo, ela está atrelada ao retorno. Entendi. E a agência ela tem um modelo de negócio que cada dia está tendo que se refletir, questionar para poder se reinventar na sequência, que é uma participação no investimento, na despesa, né? E isso, do jeito que a gente está hoje, é um modelo que tende a ser muito... sofrer muito desgaste, né? Então, hoje a gente trabalha... Eu vim da área de publicidade, da área de planejamento especificamente, né? Então, que é uma área mais abrangente de toda a cadeia ali do nosso ecossistema. Então, com isso a gente consegue ter essa visão um pouco mais holística e, por exemplo, desde reformatar ou ajudar a reconstruir uma área de marketing dentro de uma empresa, desde de assessorar no desenvolvimento de um produto ou de um serviço novo, ou reinventar esse produto ou serviço novo, até ver a potencialidade de mercado. A gente até fez um trabalho junto, que a gente está analisando um setor, né? As características daquele setor, as oportunidades, os problemas, que eram muito mais uma entrega de diagnóstico, de informação, de análise e processamento para encaminhar determinados passos seguintes, né? Então, é nesse sentido que a gente fala de uma empresa de estratégia. E tem muito a ver com o que a gente está discutindo hoje, né? A rádio precisa, o meio rádio precisa, e as emissoras, desde as maiores até as menores, estarem com esse olhar no mercado, com as oportunidades que tem, se eu vou ser mais regional, se eu vou ter uma determinada linha de conteúdo, eu vou buscar mais audiência pela audiência, vou me aproximar da comunidade, ou vou me aproximar
do público formador de opinião, dos empresários, que talvez não traga tanta audiência, mas eu vou me posicionar como um grande hub de relacionamento na minha cidade. Aí você já entrou no tema que... Não, mas é legal isso. Nós estamos aqui conversando. Eu costumo dizer que eu sou o radiodifusor, vocês, né, estão aqui, mas você entrou já num tema que é exatamente isso que eu queria colocar para o radiodifusor. Hoje nós falamos para o Brasil inteiro. E, primeiro, não confundir planejamento com orçamento. Sim. São coisas distintas. É que vocês, tecnicamente, vão explicar melhor do que eu. Segundo posicionamento, eu estou dizendo assim, a gente conversava aqui em off, você dizer, pô, isso, eu lembro que você me colocou que é isso, a gente precisava de uma aula específica, também concordo com isso. Mas eu não vejo hoje como eu fazer um planejamento estratégico e, na sequência, um orçamento, se eu não definir qual é a minha missão, quais são os valores. Né? Eu vou me utilizar aqui como exemplo. Eu tenho uma rádio, um portal que eu já tenho a minha definição. Eu trabalho com alegria, informação e emoção, você falou, mas agora você veio para o nosso meio, você tem que também lidar com a emoção. Né? Com compromisso com a comunidade. Logo, eu defino aos meus colaboradores de que o que me importa é a comunidade. Então, eu estou dando um norte. Né? E que me importa é fazer as coisas com alegria, com emoção, valorizando a equipe, a relação humana, essas coisas todas. Então, no ponto de vista de vocês, eu lanço a primeira pergunta. Antes porque assim, por que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa tem uma rádio lá no interior, eu passo naquela rádio um tempo, ela está na Transamérica, eu passo outro período, ela mudou para outra rede, aí passo lá depois, ela está em outra rede, depois ele volta a fazer algo local. Quer dizer, ele não definiu o que ele quer do negócio dele, logo, o que vai adiantar fazer um planejamento? Desculpa, mas eu acho que eu tenho esse conceito. Estou errado? Então, eu acho que o que é importante a gente colocar aí, antes de falar de missão, visão, valores, de fato, qual é o nosso negócio, eu acho que para ajudar a contextualizar essa questão, eu acho que o nosso telespectador, nosso participante do EAD, ele tem que imaginar o seguinte: qual é de fato a importância e necessidade de ter um planejamento estratégico? Porque se ele não tiver isso claro para ele, não é, Michel, através da missão, visão e valores que vai resolver. Também então, a gente precisa perceber isso. Né? O que de fato faz você pensar em ter um planejamento estratégico? Aí, se a gente for analisar a história de tudo isso, as empresas buscaram o planejamento lá atrás, por conta da perda de participação no mercado, por questões de declínio da parte de receita ou de faturamento, por questões de custo, por questões de competitividade. Então, eu vejo... Por estar quebrando, né? Por estar numa situação que ele está percebendo que ele está tendo um esforço muito grande e não gera o resultado necessário. Então, é sinal que tem aí algo errado. Então, eu preciso repensar no meu planejamento estratégico. Aí você tem várias etapas, porque ele é, de fato, um processo, né, que ajuda a dar o encaminhamento da tua empresa no sentido de buscar esse resultado. E aí passa por várias etapas. Né? Você passa pela etapa de se definir. Né? Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão como empresa? Né? Qual é a tua visualização futura? Né? Qual é a visão de negócio que você vai ter que ter? E aí você vem com estabelecimento de valores, né? Princípios de valores, para chegar no orçamento, como você falou. E de um orçamento você tem um norte. É também importante dizer o seguinte, dentro dessa visão que eu acabei de falar, da importância de ter o planejamento, eu uso muito uma frase lá no grupo, que é o seguinte: quem não mede, não gerencia. Quem não gerencia, não tem metas. Portanto, gerenciar é atingir metas. Uhum. Então, partindo desse princípio, eu quero provocar aí o nosso pessoal para falar assim: opa, peraí, eu não estou medindo, eu não estou gerenciando, então eu preciso fazer alguma coisa. Claro. Né? E aí sim, eu tenho um mote, eu tenho, de fato, uma importância para fazer o nosso planejamento estratégico. E de uma maneira sintética, a gente pode dizer o seguinte, né, que a palavra estratégia, ela tem a ver com o direcionamento. E a palavra planejamento, ela tem a ver com a execução. Então, eu preciso pensar nessa estratégia, né, para poder aplicar um plano de direcionamento para buscar o meu resultado. Porque, no final das contas, é isso que eu preciso. Né? Eu tenho que sair do ponto A para o ponto B.
né? Eu preciso crescer, eu preciso melhorar meu processo, eu preciso tornar ele mais eficiente. E aí eu penso nos objetivos macros, que eu acho que é a grande questão, né, do planejamento, para que eu possa desdobrar isso depois em metas. Eu fiz aqui para você um apanhado geral, colocando primeiro a importância de se ter um planejamento estratégico. Sim, entendi. Marcelo. Eu acho que eu fico imaginando a dificuldade que uma emissora de rádio numa cidade, sei lá, de 50 mil habitantes ou menos, a dificuldade que ela tem de segmentar, né? Porque a segmentação ela prescinde de você ter muitos segmentos, ou pelo menos, que se não forem muitos, que eles sejam consistentes a ponto de permitir uma autossustentabilidade dessa segmentação. Então, se eu escolhi esportes, por exemplo, é uma segmentação editorial, eu tenho que ter uma massa de consumidores, sejam eles usuários ou compradores, suficientemente grande que permita chegar lá no final, que é o orçamento, e isso está em linha com o que a gente previu, que no final tem que gerar caixa, tem que, enfim, girar a empresa. Então, numa cidade pequena, numa emissora menor, a segmentação é um desafio muito maior do que em centros grandes. Por outro lado, essa segmentação, eu estou tentando sempre me colocar num cenário mercadológico menor, né? Que não necessariamente tem tantas oportunidades. Talvez criar oportunidades dentro de depois tudo que o Edson falou, né? Missão, definição do que eu quero, para onde que eu vou, sair daqui para ir para ali. Aí talvez a gente possa encontrar algumas oportunidades aderentes a essa definição estratégica na execução, que vai gerar comercial e resultado de vendas no sentido de explorar nichos em determinados momentos, não necessariamente o tempo todo. Ser só uma emissora com uma programação ou com editorial com viés de esporte e comunidade, por exemplo. Talvez isso não seja possível nem viável numa cidade pequena. Mas eu posso criar momentos que isso vá ter uma relevância para esse determinado público que não comporta 100% do meu posicionamento enquanto emissora, mas ele pode comportar uma prateleira com produtos bem posicionados para determinados nichos. Esse é um desafio. E é um desafio, mas eu acho que isso já tentando exemplificar para os nossos amigos lá de lá, a execução de como que é um planejamento que não é só o orçamento, porque tem esse viés, né, que você colocou, Michel, as pessoas falam, não, vou fazer um planejamento, eu vou fazer uma planilha com entrada, saída, custo, rentabilidade, margem, e isso vai chegar lá, né? A gente precisa antes disso. E aí eu fico pensando, então, se não é um orçamento, que o cara acha que é um orçamento, o que é então? Então, por exemplo, existem hoje uma carência com alguns anunciantes, alguns setores da economia, que precisam ser atingidos e que não vão ser o único objeto ou o único posicionamento editorial ou de entrega de programação da minha emissora, mas eu posso criar um relacionamento num determinado clube de anunciantes de varejo de uma cidade pequena que possa estar discutindo toda semana, das 8 às 9, na minha grade, um determinado tipo de conteúdo que vai ser aderente para eles, e só por isso talvez não gere audiência, mas vai gerar receita, porque é relevante para esses caras estarem ali. Então, acho que o planejamento é equalizar um pouco essas oportunidades existentes na região, que vai ser muito regional, mesmo que seja uma retransmissora de rede, eu acho que pode-se criar oportunidades, janelas e oportunidades de geração de relacionamento. Porque a rádio não pode ficar só ela falando, ela tem que conversar, tem que ouvir também. Não, deixa eu só fazer um complemento aqui, é o seguinte, quando você fala do orçamento, não é exatamente um planejamento, não é isso? Você comentou? Que o planejamento não é só o orçamento. Só o orçamento. Mas eu queria te falar o seguinte, eu gosto muito dessa ideia, ainda que não seja exatamente um planejamento, porque eu sinto que a maioria das empresas não tem nem orçamento. Verdade. Né? Então, quando eu vejo que a empresa X ela tem um orçamento... Aliás, até lanço essa pergunta aqui. Você que está nos assistindo, tem planejamento, tem orçamento? E o fato de ela ter o orçamento, ela já significa que ela já tem um norte. Sim. Né? Sim. Ela já mais ou menos sabe o que tem que ser feito para atingir esse resultado. Então, eu já vejo, mesmo que ela não tenha um planejamento estratégico de maneira completa, o fato dessas empresas, mesmo pequena, e aí numa cidade menor, que tem essa dificuldade de segmentação, como o Marcelo trouxe, o fato de ela ter um orçamento, eu já vejo isso muito positivo. Né? Porque isso me agrada. E mais importante, você precisa fazer aí o acompanhamento. Porque hoje,
no mundo dos negócios, no mundo das empresas, não existe mais o eu. Somos nós. Então, a dificuldade é fazer o alinhamento em todas as camadas da gestão, do dono da rádio até aquele profissional que, de alguma maneira, ele toma decisão direta ou indiretamente. Porque esse é o maior desafio. Eu tive a oportunidade, quando eu vim do mercado financeiro, eu vi que muitas empresas tinham um orçamento na gaveta. Elas viviam o orçamento, eu tenho um orçamento, mas não acompanhava, não conseguia medir, não corrigia, não fazia os ajustes. Então, eu vejo, claro que é fundamental, e ter um planejamento estratégico é algo um pouco mais complexo, né? Porque tem a ver com essa relação de propósito, de missão, a forma de conduzir, né? A definição clara do seu negócio, do seu posicionamento, é uma coisa mais elaborada, que a gente precisaria ter um novo encontro para debater um pouco mais sobre isso. Mas eu vejo, de qualquer maneira, o orçamento, eu já ficaria feliz com as empresas brasileiras estarem utilizando e, principalmente, né, fazendo acompanhamento mensal. O que é legal que a gente faz no Grupo Massa? Uma vez por mês, a gente pega o resultado, a gente trouxe uma área de controladoria, justamente pensando nisso, chama os gestores que, de alguma maneira, participam da tomada de decisão e compartilha. E fala, gente, como é que está a receita esse mês? O que faltou? Como é que está a despesa? Né? Porque quando a gente traçou lá atrás, a gente pensou, né? Olha, o que eu vou projetar de gasto, o que eu vou projetar de investimento, porque aí a rádio exige os investimentos em transmissor, em antena, equipamento, mesa, enfim. Você tem que pensar nisso. Então, você já tem um norte aí, né? E quando você coloca isso para rodar, isso começa a ficar legal. E aí começa a criar uma cultura e o cara já começa a pensar assim, agora eu quero ter uma missão, agora eu quero ter uma visão. E aí a coisa começa a andar melhor. Por isso que eu coloco no início, gente, e reitero essa importância de pensar. Por que o planejamento estratégico é importante? Porque ele decorre de uma necessidade de melhorar. Eu preciso melhorar. Então, eu queria abordar de duas formas, mas eu vou começar pela macro. A gente caminhando dentro de várias empresas, eu também tenho uma outra atividade que eu caminho muito dentro das empresas. E o mundo político, a crise que nós enfrentamos aí nos últimos anos, ela afeta diretamente o negócio da pessoa. Às vezes umas nem tanto, outras mais, enfim, mas atinge, né? E eu tenho uma frase que, às vezes, participando, eu estou falando porque eu sou advogado também, e às vezes eu participo de algumas reuniões de conselho, onde me cabe apenas apresentar, na verdade, assim, o risco que ele tem, juridicamente falando, das ações que estão em andamento, o que a gente analisa. Mas eu percebo algo que, às vezes, me intriga um pouco. Quando eu saio daquele mundo ali, dizendo, eu também sou formado em administração, eu saio daquele papel que eu estou de advogado e entra o gestor na minha cabeça. Eu vejo as pessoas, olha, planejar hoje, orçar hoje, eu não sei quem vai ganhar. O Brasil parou. Como é que você trata isso, Edson e Marcelo, dentro da sua organização? Vocês ouçam isso? A meta não é cumprir. Cumpriu porque estava a eleição, todo mundo preocupado com a eleição, o mercado parou. Vocês ouvem isso? Olha, no Grupo Massa, eu diria para você que não. Né? Hoje a nossa cultura a gente não escuta essa questão. A gente fala que fazer esse planejamento num país como o nosso realmente é algo difícil, né? Mas a gente não usa isso como escora. Mas né? Você ouve? Mas a gente, dentro do grupo, não. Sim. Essa questão. A gente, quando aconteceu alguma coisa ou outra lá muito isolado, né? A gente sabe da crise, sabe do ano de Copa do Mundo, sabe da questão eleitoral, né, greve de caminhoneiros. Se você for olhar, cada mês tem um fato, né? Isso exige cada vez mais. Então, quando a gente faz o planejamento, a gente fala que isso é um exercício que eu preciso exercitar, que eu preciso pensar, e aí você vai fazer o acompanhamento, né? Então, eu até faço algumas brincadeiras, algumas interações, mas imagina o seguinte, né? Eu estava falando isso hoje lá no grupo. Você tem um objetivo de sair daqui até Maringá, e você vai levar 2 horas, e você vai usar um avião e você precisa de todos os instrumentos para poder te conduzir a esse destino, a esse resultado, né? E aí se você fala assim, eu tenho velocímetro, eu tenho o altímetro, eu tenho o radar meteorológico, eu tenho combustível, né? Tudo isso é importante para te cercar e você concluir o teu destino. Se você for para esse desafio sem todas as informações, sem todos os subsídios,
aí você vai ter essa dificuldade que você está falando, né? Então tem a ver o seguinte, a gente traça o rumo, né? E a gente procura trazer todas as informações, todos os subsídios necessários para que te garanta chegar ao destino, né? Ainda que no caso da rádio, a gente tem sim, e aí é uma percepção minha, dificuldade com informações. A gente tem poucas informações, né? Por exemplo, informação do mercado. Eu fico pensando numa rádio menor que o Marcelo comentou. O que você vai fazer aí para saber se o teu preço está dentro ou está fora do mercado? Né? Quantas rádios você tem? Né? Então, mesmo que hoje, nos grandes centros e no meio TV isso já está muito mais consolidado, a rádio do interior, a rádio menor, ela tem essa dificuldade. No nosso caso, que eu tenho rádio no interior, ele chega lá a fazer a tal da rádio escuta. Né? Porque ele contrata alguém vai lá no sistema, começa a ver, ó, anunciou esse, anunciou aquele, anunciou esse, anunciou aquele, para que isso gere subsídios para a tua tomar decisão. Então, você precisa. Então, quando você não tem... Aquela brincadeira, quem não tem cão, casa com gato, né? Então, Curitiba, que é um centro maior, o caso de São Paulo e Curitiba, você tem essa informação. Então, eu sei como é que eu vou atuar. Eu já estou mais aparelhado, né? Eu já estou mais equipado. O duro é quando você tem pouca informação. Aí você cai nesse erro, cai nessa dificuldade de você traçar o teu rumo e corre o risco de chegar lá e falar, ó, o país aquilo. Não, mas a gente não... É claro, isso... Nós não queremos. A gente quer se certificar ou se cercar de todas as informações e subsídios possíveis para que se consiga atingir o nosso alvo. Eu trabalho uma coisa que, há um tempo, eu comecei a fazer uma experiência e serve muito para uma rádio que eu tenho, vamos dizer, entre aspas, várias rádios dentro de uma rádio. Você tem o jornalismo, você tem o esporte, você tem o entretenimento, né? Claro que é uma rádio só, mas são vários mundos que você atua. E dentro desses mundos você tem os seus programas. E eu comecei a fazer uma experiência, e tenho debatido isso muito no grupo, que é a experiência de você avaliar o teu resultado por programa. É meio louco, te dá trabalho. Sim. Mas você pode chegar nessa conclusão que gravou o que você falou, que às vezes dá emoção. Então, hoje, mas como é que você faz isso? Porque a luz é única, enfim, o ECAD é único, outro custo que você paga, a tua pesquisa de audiência é única. Como é que você rateia isso? Eu utilizei um critério, que é o critério hora. Quer dizer, se o programa utiliza 2 rádios da emissora, o custo fixo ele vai levar proporcional às horas que ele atua dentro da emissora. Os custos que são diretos, se você tem um produtor que é direto, o custo é direto, o custo do comunicador é direto, e as receitas, que a direta do programa é direta, aquilo que é indeterminado, ele vai levar também na proporção do de rateio. hora, no rateio. E isso me deu um debate muito importante. Houve um crescimento, porque quando a tua equipe está com o teu resultado aberto e ela percebe isso, ela diz, opa, peraí, ele dá mais audiência lá, mas o resultado dele não é tanto, mas eu estou aqui. Então, esse é um debate que eu achei assim que me ajudou a crescer muito, com um certo trabalho, mas é uma coisa que se a pessoa puder fazer, claro que às vezes num grupo maior, enfim, tem essa dificuldade, mas foi um fator que eu achei importante para que eu também pudesse refletir. Porque às vezes tem, como a gente já colocou aqui, um programa que ele realmente não dá receita, mas aí você olha para ele e diz, não, mas espera aí, ele está me dando outra coisa. Às vezes, nem só a audiência, mas como o conceito que você quer passar. Né? Então, é uma experiência que eu achei que eu queria dividir. Eu acho que você precisa, às vezes, desses programas, justamente para te dar um índice de audiência, um share maior, para que no grande centro isso é importante. Né? Talvez numa cidade menor não seja tão relevante, mas no centro grande isso é importante porque, às vezes, eu preciso somar o meu share ou a minha audiência para ir na agência. Sim. Né? Porque isso é importante. Então, às vezes, mesmo que esse produto não me traga um resultado, ele soma no processo da audiência. E aí eu costumo dizer que um retroalimenta o outro. Exatamente. Então, quanto melhor a minha audiência, melhor o meu resultado em termos de receita que eu vou oferir. Né? O que considerar... Então, vamos pensar que hoje que nós estamos falando para um público e eles, não, estou na época, estamos aí no mês de outubro, né? Já está passando da época, inclusive, mas se você colocar hoje, por onde começar um planejamento estratégico? O que considerar? O Edson colocou uma coisa muito interessante aqui, né? Eu acho que as informações,
são fundamentais para você desenvolver qualquer planejamento. Então, a tua pergunta, o que considerar? Primeira coisa, ter informação. Informação, antigamente você falava assim, não, mas para ter informação eu preciso contratar um instituto de pesquisa, preciso contratar uma consultoria, ou preciso contratar um relatório, uma ferramenta que eu vou assinar, vai me dar um relatório mensal. Sim, mas só que não, como diria a geração mais jovem. Né? É boa essa. Né? Por quê? Porque a informação está na rua. E o que eu vejo, você que tem aí, que tem uma rádio numa cidade de 50 mil habitantes, veja se não é verdade isso aqui. Ó. No passado, o proprietário de uma emissora como a sua era chamado por todos os eventos da sua cidade, era estendido tapete vermelho, ele fazia parte da Associação Comercial e Industrial, era amigo do prefeito, dos vereadores, presidente de clube ou então amigo do presidente do clube, estava participando de uma forma muito ativa na sua sociedade, porque tinha uma relevância significativa. Aquilo era muito importante para a sociedade, portanto a sociedade chamava você para participar dela de uma forma com destaque, com proeminência. Muito bem, será que isso hoje é assim? Se não é, então como é que é? Como é que faz para reconquistar a relevância ou construir uma outra relevância, talvez seja uma resposta, para que possa ter um desempenho? Isso significa levantar e ir até o público, seja ele qual for. Então eu vou conversar com os anunciantes. Há quanto tempo você não vai conversar com todos os varejistas da rua A ou do bairro B e perguntar para ele como é que está o negócio dele, o que ele está precisando, o que ele não tem, ele gostaria de ter, como é que está a vida dele, quais são os principais desafios do negócio dele, por que aqueles caras daquela rua não fazem uma campanha em conjunto para promover o comércio da rua ou do bairro. Esse dedo no pulso de buscar informação é que te ajuda a construir produtos vencedores e um planejamento fica às vezes mais simples do que esse nome, planejamento estratégico, pode parecer. Então a informação está lá. Não preciso de um instituto de pesquisa, eu preciso tomar um café com o cara. Assim como da mesma forma, eu tenho que conversar com a minha família, com os meus amigos no almoço de domingo para perguntar como é que ele está escutando a rádio. Ele escuta a rádio no carro, ele escuta a rádio em casa, é só final de semana, é à noite, é de manhã cedo enquanto ele toma café. Qual é o comportamento? Ele está ouvindo rádio no computador ou não? Nem chegou isso ainda? Não sei. A gente tem que entender e as informações são importantes. Por quê? Porque o planejamento estratégico, como o Edson falou, nada mais é do que juntar as duas metades da laranja, como diria o filósofo Fábio Júnior, que é o que as variáveis controláveis, o que eu tenho dentro de casa, e aí você já sabe, o teu custo, a tua programação, o teu aluguel, a tua luz, os teus custos, com as variáveis que você não controla que estão lá fora. Aí vem, vai ganhar o fulano ou beltrano, como é que vai acontecer? O país vai... Aí, de novo, disse aqui o nosso professor Edson, precisa estar medindo o que acontece lá fora. E como é que eu faço isso? Conversando com as pessoas, saindo da rádio, saindo de uma posição relativamente cômoda e ir para a rua. Pode ser o proprietário da rádio, pode ser o executivo da rádio. Normalmente o que faz? Não, põe o pessoal no comercial para bater perna. Né? Isso não pode ser mais só assim. E aí, a hora que você faz essa atitude de ouvir, você começa a monitorar, começa a medir o que está acontecendo lá fora e pode ajustar o que está acontecendo aqui dentro para entregar de novo para fora um resultado que vai te... Eu vou crescer mais um fato. Eu posso falar, eu sou radiodifusor. Às vezes a pessoa não abre nem a porta da sala dele para ouvir os seus próprios colaboradores. Por exemplo? E isso já está... Isso é um fato, porque às vezes... eu vou muito por aí, encontros, e as pessoas, os colaboradores chegam, mas eu tenho dificuldade. Eu quero, às vezes, colocar, às vezes, o teu próprio colaborador ou os seus colaboradores, ele tem ideias e tem formas de te ajudar nesse planejamento estratégico, mas ele precisa ser ouvido. Ou, você falou a área comercial pode ser um componente de te trazer informações... Está na ponta, né? Da ponta, como um comunicador, que hoje... Quem faz eu tenho uma pequena experiência de comunicação, também tem um programa, você está com o teu microfone aqui, você está com a tua tela do WhatsApp aqui, com a tua tela do Face aqui, Instagram, você tem a percepção de quem está com você. Se você está agradando, qual é o assunto que está na tua pauta, que tipo de música que você toca, se ela dá resultado ou não. Então, você falou, hoje os componentes que nós temos à disposição nossa são fantásticos. E isso vai ajudar você refletir. E corrigindo, eventualmente, o caminho. Né? Exatamente. Michel, vou falar aqui de novo o seguinte, né? No mundo dos negócios, no mundo das empresas,
não existe o eu, existe o nós. Exatamente. Então a gente precisa ter um pensamento, né, estratégico alinhado com todo o time. Então, assim, as empresas precisam entender quem são as pessoas que participam do negócio. Quem são as pessoas que tomam decisões no dia a dia. Eu não posso... A gente tem que ter, gente, essa coragem de sentar com essas pessoas e trazer para dentro do processo. Porque se eu sou um gestor ou sou o dono, aí fica muito difícil eu compartilhar a informação, né? E só complementando o que você trouxe, Marcelo, eu vejo assim, para ter esses componentes que você falou do planejamento estratégico, ter esse alinhamento é importante. Tem que começar por isso, né? Eu não vou fazer um planejamento estratégico sozinho. Sem dúvida nenhuma. Aí eu preciso abrir essa caixa, né? Eu preciso fazer uma análise interna. E aí a gente até usa uma ferramenta. É evidente que eu não quero aqui trazer um tema mais complexo, mas existe uma ferramenta fácil que vocês vão encontrar aí, que é a análise SWOT. Sim. Que a análise SWOT fala das forças, dos pontos fortes internos, dos pontos fracos internos. E ela fala das oportunidades externas e das ameaças internas. Esse é um exercício que eu acho que é muito legal de se fazer com o time da rádio. Porque a partir dali você já tem uma noção. Como é que eu estou, né? Ele pode, se entrar no Google agora e digitar, vai encontrar essa ferramenta e a forma de usar. E essa metodologia, ela traz, né, complementando o que o Marcelo estava falando, ela já traz como é que eu estou posicionamento internamente, quais são os meus pontos fracos e aquilo que eu posso melhorar ainda mais, né? A questão da parte externa. Aí eu vejo que as rádios de praças menores, elas têm sim essa dificuldade com a informação. Uhum. Porque eu penso o seguinte, Curitiba, eu conto com todas as informações necessárias para traçar o meu objetivo. Porque eu sei quanto tem dinheiro no mercado, eu sei quem são os anunciantes, eu sei qual é o preço médio da rádio A, da rádio B, da rádio C, né? Eu sei qual é o ticket médio por cliente, né? Eu sei com que desconto a rádio A, a rádio B, a rádio C trabalha. E aí o desafio para uma rádio de uma praça menor que não consta com essas informações, ela pode sim, de uma maneira criativa, buscar obter. Né, que eu comentei aqui antes, né, que é o cara que faz a rádio escuta para saber, bom, quem é que tá anunciando. Você pode fazer uma pesquisa, né, usar um colega, um amigo, né, de uma maneira muito tranquila, de saber que preço que a rádio A, B, C está cobrando. O preço real, né? O preço real, não no spot de 30 segundos. Isso já começa a gerar subsídio, porque eu falei para você também aqui no começo, que o meio rádio... Esse é o grande problema da rádio do interior. Que todo mundo reclama, é assim, ele não faz o preço, desculpa que eu vou falar que assim, talvez eu vou generalizar, mas é um problema que se enfrenta, de fazer o teu preço baseado na concorrência. E aí chega no mercado mesmo, no interior, que tem 2, 3 rádios, aí tem um que depreda o mercado. E aí atinge a todos. Né? Isso é uma realidade hoje muito forte no interior. Como, né, é difícil isso. E, às vezes, ele não consegue mostrar isso para o mercado. Quer dizer, olha, eu não posso trabalhar, estou chutando aqui, a R$10, porque eu vendi antes a 30, agora como é que eu vou vender a 10? O outro chegou vendendo a 10. Existe essa dificuldade. Mas eu acho que também tem o lado do anunciante, né? Porque eu tenho que pensar na rádio que eu estou sujeito a essa situação mesmo, né? Que o meu concorrente vai estar praticando um preço muito abaixo do mercado, mas eu tenho que pensar o seguinte, como é que está a minha audiência? Como é que está o meu valor como emissora? Para que eu não entre nesse jogo, né? E criar projetos e criar alternativas para fugir dessa concorrência que é predatória, né? Que não vale a pena você entrar, né? Mas voltando o que eu vinha comentando, é importante que a rádio de uma praça menor procure essas informações, né? Procure saber o que está se praticando de preço, quantas rádios tem no mercado, qual é a segmentação, para que tudo isso você possa organizar no teu planejamento, porque fica mais fácil o seguinte, gente, as coisas precisam fazer sentido. Eu não posso ter um objetivo pelo objetivo, eu não posso ter uma meta pela meta. Então, eu para traçar um objetivo, eu preciso entender qual é o meu cenário, qual é a minha situação, tanto do ponto de vista interno, sim, quanto do ponto de vista externo. Senão eu estou, de novo, né, pegando a história do aviãozinho, eu estou traçando aqui um rumo,
e eu não sei se eu tenho combustível suficiente para chegar lá, né? Porque eu não tenho as informações. Então, quanto mais informações eu puder trazer para o negócio, que eu puder captar, mais assertividade no atingimento do meu resultado eu vou ter. Eu acho que esse é o olhar que a gente tem que procurar ter, né? Num mercado tão incerto como é o nosso, que exige tanto do empresário, que exige criatividade dos seus gestores, para a gente poder superar esses momentos. Então, eu diria assim para vocês, a gente não pode levantar de manhã e trabalhar por trabalhar, e fazer o programa por fazer. A gente tem que ter claramente um objetivo para que todos, do dono, né, do gestor principal, até mesmo de quem faz a locução, de quem cuida da rádio, faça sentido para ele. O que eu estou fazendo aqui? Por isso que eu insisto na questão do alinhamento estratégico, né? Eu gosto muito de fazer com que a informação ela percorre a empresa, né? Ela não fique parada, porque se você não disseminar essa cultura do objetivo, de quais são as metas, né, que a gente está desdobrando para cumprir esse objetivo, as pessoas vão trabalhar, puta, mas a luz está ligada? Mas se eu tenho noção que aquilo faz parte de um objetivo, eu vou desligar a luz, eu não vou deixar ela ligada. E aí é o desafio de você buscar essa interatividade com as pessoas, de ter esse alinhamento com as pessoas. Então, eu vejo ainda que esse segmento está muito na mão de poucas pessoas. O dono, o gestor principal e as pessoas lá nas pontas não estão entendendo o que tem que ser feito. Você até colocou antes, Marcelo, uma coisa que eu queria também salientar aqui hoje, que além de identificar os seus concorrentes no mercado, mesmo no interior, eu acho que uma coisa muito determinante, embora a emissora já esteja há tempo ali, e ela pode dizer, isso eu já estou definido, é você olhar para a tua cidade, definir o seu público-alvo numa análise de como é esse mercado. O que eu quero dizer? Você não vai desenvolver uma rádio jovem se naquele mercado não se vende muito produto para o jovem. Não sei se você está entendendo a colocação. Sim, sim. Quer dizer, público-alvo vezes aquilo que tem à disposição de anunciantes no mercado. Você pensa assim? Eu acho a análise SWOT que o Edson colocou é perfeita, porque ela obriga você e as pessoas que fazem a tua empresa, a tua rádio acontecer, a olhar para dentro e olhar para fora, né? Que são os dois lados que precisam, de alguma forma, ter uma convergência em algum momento para as coisas fazerem sentido. Tem uma outra técnica bastante simples que eu queria já deixar como contribuição. Muito importante. Bem em linha com isso que você perguntou, Michel, que é o triângulo, né? O triângulo é assim, você imagina que tem 3 vértices, você tem um vértice que é você tem um vértice que são os seus concorrentes e você tem uma outra pontinha aqui que são os seus, que é o seu público-alvo, né? Então você faz assim, que fez o SWOT lá, detectou que você tem determinados pontos positivos ou características já consolidadas, ou características positivas que você construiu ao longo do tempo, ou algumas forças que você ainda não maximizou, que estão lá dentro que poderiam virar um ponto positivo daqui a pouco. Aí você vai olhar o que o teu concorrente está fazendo. Se o concorrente tem alguma coisa nessa linha que está entregando para a população, porque aí a gente, em vez de falar de segmentação, a gente pode colocar um conceito um pouquinho diferente, mas que é muito legal, que é diferenciação. Eu posso me segmentar em determinado lugar, escolher ficar ali, mas pode ter 4 comigo ali. Aí aquele segmento que já não era muito grande, passa a ficar todo mundo, né? Então, diferenciação é um pouquinho diferente de segmentação. O que os caras estão fazendo? Tem 2 rádios aqui que estão aqui na linha de música, sei lá, eletrônica, rock and roll, pop rock. Então, já não sei quanto tempo. Eu tenho isso aqui? Eu tenho. Para o consumidor é relevante? Então, toda vez que você cruza os 3 pontos, o que eu tenho? O que os meus concorrentes estão entregando? E o que o consumidor quer que ele ainda não tem? Talvez a gente consiga encontrar uma estratégia que te diferencie, que te entregue um valor que você pode cobrar até um pouco mais do que você cobra, porque você está nadando e braçado numa coisa que ninguém está oferecendo muito bem e que o consumidor quer. Porque um grande erro, às vezes, é o cara entregar uma coisa que o concorrente não está oferecendo, mas que o consumidor não quer, não é relevante para ele. Então a gente pega esses 3 pontinhos, muito simples, o que eu tenho de bom, o que o meu concorrente está entregando e o que o meu público-alvo quer. Então, eu tenho isso, o meu concorrente também tem, já não vou diferenciar. Eu tenho isso, o meu concorrente não tem. Pô, bacana, mas o consumidor quer? Teu público-alvo quer?
Não, não quer. Então também descarta. Ah, mas o meu concorrente não tem, eu tenho. Mas o teu consumidor não quer, não importa. Vai descartando. Super simples, é uma conversa de 30 minutos com a tua equipe comercial, programação, enfim, as pessoas que te ajudam aí a fazer o teu negócio andar e que pode te ajudar a encontrar um caminho de diferenciação que às vezes não é nem segmento. Né? Dentro dessa área eu passei experiência, eu como veículo fiz 2 Copas do Mundo. Eu fiz a Copa do Mundo de 2006, que foi na Alemanha. 2010 na África, bem no esporte. Eu não fiz a de 2014, né, que foi aqui no Brasil, e não fiz a de 2018. E as pessoas sempre me faziam essa pergunta. E eu, ao fazer o planejamento de cada Copa, era muito simples essa questão. Em 2006, no Brasil, a detenção de direito é de uma empresa só, que é ligada, que é a Globo. Então, o acréscimo que teve nos direitos de 2006 para 2010, já houve uma dificuldade. De 2010 para 2014, nossa, piorou muito. E as pessoas perguntam, por que o rádio não vai? Porque os direitos voltados especificamente ao rádio, ele cresceu muito. E ao você contabilizar isso dentro do seu mercado, pensando aqui em Curitiba, e agregando aos custos que você tem de realizar um evento dessa magnitude, o mercado não tem receita no mercado que comporta esse produto. Então, não é porque você não quer fazer, não é porque você não tem condições até técnicas para fazer ou não tem equipe para fazer, é porque o valor que foge do seu interno não viabiliza esse projeto. Então, se você traduzir isso para uma rádio interior, é a mesma coisa. Você estava falando, eu agregaria até uma coisa. Além de você encontrar aquilo que você quer consumir, você tem que encontrar uma outra coisa, que é o mercado que vai poder comprar aquilo para viabilizar o seu negócio. Né? Então, esse é o questionamento que ele tem. Se você está fazendo algo que te está dando prejuízo, é porque o mercado não está absorvendo aquilo, né? Ou o seu produto, entre aspas, está caro, ou ele está errado, ou ele... Essa é a discussão que você tem que fazer. Não, então, dentro dessa ferramenta que aliado ao SWOT, eu aprendi muito, foi muito legal. Eu acho que você falou algo que é muito simples. Às vezes a gente acha que isso é algo muito complicado, você tem que parar um dia para reunir. Não é assim. Às vezes, como você disse, meia hora, você acaba chegando a uma conclusão. Trazendo informação, que é a primeira coisa, que a matéria-prima de tudo é a informação. Vou dar um exemplo assim, bem tangível para facilitar. Vamos pegar uma cidade do interior, que é uma cidade grande, para um porte de cidade interior, vamos falar de Londrina, né? A segunda maior cidade do estado do Paraná, mas não é a capital. Lá a gente tem um jornal que tem 70 anos, que é a Folha de Londrina, conduzida pelo nosso querido Nicolás. E a Folha de Londrina desenvolveu uma estratégia de aproximação com o público empresarial da cidade, desenvolvendo produtos específicos de discussões e produção de conteúdo daquele segmento. Então, vamos discutir compliance. Então, nós vamos discutir compliance. Então, vai sair um caderno de compliance, vai sair um evento com convidados da região, de empresários para discutir compliance. Vai se promover isso e vai se entregar para a comunidade que participou do evento e que não participou. Aí, depois, vamos discutir saúde. Aí, chama os profissionais dos planos de saúde, dos hospitais, do setor como um todo, se discute, se gera conteúdo, gera evento, gera o caderno, entrega para a população. Isso fazendo de uma forma recorrente, permanentemente, com uma frequência determinada. A gente pode chamar isso de produto novo, a gente pode chamar isso de projeto, a gente pode chamar isso do que quiser. Agora, eu duvido que, se a gente fizer a análisezinha simples do triângulo lá, eu, como Folha de Londrina, tenho 70 anos de história na cidade, eu posso promover isso. Eu tenho essa relação com a cidade. É minha. O meu concorrente não está fazendo isso. E eu tenho certeza que este público, anunciante ou formador de opinião, tem demanda por informação de qualidade do seu setor. Claro. Pronto. Pegamos 3 lá, os vértices que eu falei, aplicamos no exemplo concreto para ficar bem simples. Né? É um projeto vencedor, bacana e que aproxima o veículo de um segmento importante para o cara, diria até um segmento chave. Né? Que nesse momento é comprador
e usuário, consumidor de conteúdo também. Acrescentando ainda de algo que as pessoas falam que o jornal não vai mais. Exato, porque aí saiu do quadrado, disso, exatamente. Saiu da poltrona, levantou e foi para a rua. A Rede Massa aqui do meu amigo Edson tem um case maravilhoso de aproximação numa cidade menor do interior, menor que Londrina, aqui do Paraná, vamos falar da nossa, onde a gente conhece mais, né? Que é Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade que sofre um pouco para o bem e para o mal, ela tem essa questão de estar muito próxima à capital, 100 e pouquinhos quilômetros, né? Aí como é que uma emissora vai se aproximar? No caso dele era uma emissora de televisão, e se eu falar alguma besteira, ele que sabe mais aqui, é que eu estou lendo os cases lá. E escolheu uma oportunidade de negócio fantástica para a cidade, que é um time de uma cidade de... Quantos habitantes tem Ponta Grossa? 250, 300 mil? Talvez nem isso. Quase isso. Né? Em torno disso, que é unanimidade, lá só tem um time de futebol. E aí se aproximou, fez uma troca, uma simbiose com o clube, foi bom para o clube, foi bom para a emissora. Na medida que o clube crescia, crescia a participação e a identificação da emissora com a cidade. Quer dizer, é uma estratégia, estou dando uma outra, porque é diametralmente oposta da Folha de Londrina, que foi buscar lá no topo da pirâmide, né? Sim. Aqui não, vou me aproximar do povão. Porque é TV, é massa, literalmente. Operário é massa. E aí, mas de novo, é oportunidade. Ninguém está fazendo isso, eu posso fazer, é relevante para quem está lá na ponta, que vai consumir o conteúdo ou vai comprar o espaço. Então, o Triângulo eu acho que ajuda nisso. E o planejamento pode atrair anunciantes? Deve, né? Não é só pode, deve atrair. Mas só voltando aqui um pouquinho que você falou, só para não perder aqui o gancho, Michel. Hoje você não pode ficar pensando em fazer, né, a publicidade por fazer, né? Exatamente. Você precisa pensar nessas alternativas, né? Então, esse projeto que a gente desenvolveu lá em Ponta Grossa, com Operária Massa, foi muito legal porque a gente se aproximou, a gente teve presente, né, dentro do estádio, a gente promoveu vários eventos para a comunidade, a gente levou premiação. No dia que o Operário foi jogar em outra cidade, fora de Ponta Grossa, a gente fez um telão, levou público, divulgou, né? E tudo isso movimentou, né? E dentro desse processo de movimentação é que aí você traz o negócio, é que você puxa o negócio, né? Você literalmente tira a bunda da cadeira. Isso, exatamente. Né? Isso, e eu vou dizer mais, a audiência deles em Ponta Grossa teve um salto qualitativo no índice de audiência da emissora como um todo, porque às vezes a gente fala de coisas mais dirigidas, como é o caso do esporte, né? Você acha, não, deve ter melhorado a audiência daquele programa de esportes do 6h30, sei lá, né? Não, o ganho da audiência da emissora foi no total do índice de audiência dela. Quer dizer, é uma estratégia específica, mas que traz ganhos para a corporação. É como se fosse assim, dentro da visão do marketing, quando você faz isso, né, você gera leads. Isso. Você traz o telespectador, né, ou traz o ouvinte Contatos. para o teu negócio. Quando ele se aproxima e ele percebe que aquele produto é bacana, a tendência é ele ficar. Né? Porque às vezes você faz um produto, o cara não está escutando, né? O cara não está ouvindo. Né? E na hora que você faz esse projeto, você traz ele para o teu mundo, traz ele para o teu negócio, ele passa a ser teu cliente, teu ouvinte, e aí você tende a fidelizar. Né? Você encontra essa relação com ele. Eu acho que é isso que tem feito. Né? Essa é uma estratégia não só da televisão, mas da rádio também. A gente tem vários projetos. A gente acabou de fazer agora um projeto muito bacana em Curitiba, que foi o projeto Outubro Rosa, que também é uma forma assim, muito legal de você gerar esse engajamento, né? E através de uma causa social. Né? Então, a gente também foi no domingo, né? No domingo a gente fez um show, né, trouxe artistas renomados, levou toda essa galera, todo esse público para dentro, né, foram mais de 15 mil pessoas dentro do evento, e aí você, dentro do evento, você promove essas ativações, esse teu recall, né, a tua marca. Se relaciona. Você se relaciona e traz esse público, né, como teu telespectador. E aí é aquele processo que eu falo, né, uma coisa retroalimenta a outra. Exatamente. Né? Bom, eu tinha feito a pergunta para você disse deve, né? Então, um dos objetivos é, obviamente, falando de rádio, você atrair anunciantes. Pegando o gancho disso, de novo, né? Eu tô virando Capitão Gancho aqui, né? Você traz os projetos, porque quando eu vou fazer o nosso planejamento estratégico, eu tenho que pensar o seguinte, eu vou buscar publicidade, né? Eu vou buscar vender o meu programa, vender o meu produto. Mas só isso? Eu tenho que pensar nos projetos. Eu tenho que pensar em outras alternativas que viabilizem o meu tamanho.
né? Porque eu tenho um tamanho, eu tenho que manter uma estrutura, né? Eu tenho um negócio que tem que ser saudável, tem que sobreviver, e é uma questão de sobrevivência mesmo. E aí, essa questão dos projetos é uma forma que hoje a gente tem um caderno dentro do Grupo Massa, onde a gente coloca todos os projetos que a gente quer desenvolver. E é um processo constante. A gente está sempre pensando em formas, né, de como atrair, de como melhorar, como trazer, de fato, né, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, através dos projetos. Esse é um processo importante. Então, é justamente agora, né, que ao longo do ano você vai estabelecendo, você vai estudando, você vai viabilizando, é que chega no final do ano com o planejamento estratégico, que você define, olha, eu tenho aqui um caderno, então, mês de janeiro, nós vamos fazer lá o nosso evento, o Mais Verão, que é um projeto que também a rádio, a televisão participa, né? E é mais uma forma de você trazer o ouvinte, o telespectador para dentro do teu negócio. E assim vai, né? Então, tudo isso se dá através do quê? Desse planejamento. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo, lembrando que você pode, na tela que você está nos assistindo nesse momento, você pode clicar, enviar suas perguntas, mas nós vamos voltar respondendo uma pergunta que é como investir em estratégias mais viáveis e assertivas para o nosso negócio. Então, nós vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos, nós voltamos já já.